Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando o Estúdio 8, um programa que entrevista as personalidades políticas, empresariais, sociais de nossa cidade, sempre trazendo informações de relevância para bem informar você. Hoje, com muita satisfação, porque eu conheço, inclusive, desde longuíssima data, não que a gente seja tão velho assim, mas eu conheço de longa data. Hoje nós temos a presença do Nenck, de Marinaldo Nenck Simões, aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui, Nenck, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que tenho que agradecer, Sérgio, e parabenizar você por esta iniciativa desse programa que a cidade tanto precisa, né, de a gente poder estar mostrando até nossa vida, o nosso passado, comentar sobre a cidade. E eu estou aqui à tua disposição e agradecer a você por esse convite. Se Deus quiser, a gente vai ter outros sobre outros assuntos. Mas hoje, eu quero dizer o seguinte, em várias oportunidades, você que me vê, que me ouve, em várias oportunidades, eu já tive a chance de fazer a consideração de que acredito que o Nenck seja das personalidades políticas que nossa cidade tem ao longo da história, que tem maior experiência. Foram 6 mandatos de vereador, 1 mandato de vice-prefeito, né? Está na política a longa data, já viveu toda essa política contemporânea nossa, teve a oportunidade de fazer projetos. Hoje a gente vai falar de história, mas a gente pode vir aqui falar dos projetos que o Nenck fez. Foram projetos de longo alcance, de muito alcance social, e eu espero que a gente ainda trabalhe isso daqui numa outra oportunidade. Mas hoje eu gostaria muito de falar sobre a história da nossa cidade, a história política, lembrando desde o seu tempo, ou um pouquinho antes, dos políticos que por cá passaram, principalmente os prefeitos, para a gente ver como é que evoluiu a nossa cidade, como é que caminhou a nossa cidade ao longo desse tempo. Mas antes, eu preciso perguntar uma coisa, porque quando eu falei que hoje eu ia fazer o programa com você, Nenck, voltaram a me perguntar, quer dizer, mas escuta, por que, pergunta lá, as pessoas querem saber por que você realmente esse ano parou. Eu sei que você hoje é um empresário do ramo hoteleiro, você tinha negócios a tratar, então pode ser que tenha sido isso, né? Ou então pode ser que você ficou com o saco cheio da política, como perguntaram. Eu quero saber por que você deu essa parada ou por que você desistiu? Não, Sérgio, é uma boa pergunta e muitas pessoas têm me encontrado e feito essa mesma pergunta. Não que eu me aborreci com a política, não. Eu gosto muito da política. A minha vida foi dedicada a essa cidade, à política da cidade. E um dos motivos que me levou a dar uma recuada realmente foi a minha saúde, né? Com o problema de diabetes que eu tive, estava muito avançado, eu tive problema na visão, e aí eu tive que fazer uma opção, né? Ou eu dava uma parada, ou ia ficar cego, ia ter que parar obrigatoriamente. Mas eu continuo vivendo, gosto da política. Ainda hoje encontrei uma pessoa que falou para mim assim, que você fez bem de parar na política, que eu estou enojado com a cidade. Eu falei, não, você está muito enganado. Falei que nós não devemos nunca estar enojados com a cidade onde a gente viveu, onde a gente vive, onde cria os nossos filhos. Se tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas a gente vive dessa cidade, a gente ama aonde a gente nasceu. Então, eu acho que viver a política é a minha vida, né? Eu continuo fazendo política, né? É isso que eu ia... Eu tenho o meu ramo hoteleiro já há 15 anos, né? Que eu montei uma pousada aqui na praia de Boracéia, mas eu vivo Guarujá. Eu vivo mais Guarujá do que Boracéia. Então, eu continuo fazendo a política, continuo visitando as pessoas, minhas amigas, continuo atendendo as pessoas, resolvendo aquilo que eu posso estar resolvendo. Eu acho que a vida é isso. As pessoas muitos ainda não caíram a ficha que eu não tenho mandato. Ainda acho que eu tenho mandato. Tá. Mas eu deixei muitos amigos na política, deixei muitos amigos na área pública, na prefeitura, e tenho conseguido aí resolver algumas coisas que tem nos procurado. Isso também significa que, se houver realmente uma melhora de saúde, tomara que sim, eu espero que sim. Não é uma coisa totalmente absurda a gente falar que você pode vir a retomar a vida pública, talvez com o tempo, ou não.
Nós estamos estudando, Sérgio. Eu acho que não dá para dizer assim, parei, estanquei na vida, né? Eu acho que tem um passado feliz, eu tenho um passado feliz na política, sabe? A coisa que me dá muito mais alegria e tem me ajudado até a recuperar na minha parte da diabetes, é justamente a gente encontrar com as pessoas e as pessoas dizerem, poxa, seu Nenck, o senhor está fazendo falta, né? O senhor faz falta lá na Câmara, ou o senhor faz falta na política, a cidade não pode ficar sem pessoas como o senhor, que é, muitas das vezes, briguento, né? Mas brigava pelo aquilo que eu achava justo e certo, né? Que trazia um benefício para algumas pessoas ou para uma comunidade. Essa era a minha briga, né? Eu era tinhoso e sou tinhoso e vou continuar assim, autêntico, procuro ser... Combativo. Exatamente, não sou o dono da verdade e nem tenho essa pretensão, mas eu sempre procurei agir assim. Então eu me sinto muito feliz de encontrar as pessoas e ficarem, muitos deles, não, você tem que voltar para a política, Então eu estou aí, estou me tratando, graças a Deus tenho me recuperado bem, fiz 2, 3 cirurgias na vista, recuperei 70% da minha visão. Poxa vida, que bom. Então hoje estou me sentindo muito feliz e estou realmente conversando inclusive alguns partidos me convidaram até para que me voltasse agora nessa próxima eleição, mas ainda estou estudando, vou ver com calma, conversar com as pessoas que sempre estiveram junto comigo, e eu acho que voltar, pode ser que a gente até volte. Eu acho que está no sangue, eu gosto do que faço, e faço com vontade. Inclusive, eu acho o seguinte, mesmo que você não volte, eu acho que você... há um equívoco, sabe, Nenck? Há um equívoco do chamado medo da antiga liderança. Então é assim, a pessoa deixa de ser político, vamos supor. E aí você fala, pô, eu não vou chamar esse cara aqui para vir participar, porque ele foi líder no passado, e se ele vier aqui agora, pô, ele vai pegar o meu lugar, etc e tal. Então o que acontece com isso? A gente perde muito da experiência das pessoas, né? Eu vi que você, no primeiro mandato, você ficou mais ou menos alinhado com a Antonieta, eu me lembro disso. Sim. E quando você parou, eu pensei que você fosse ser galgado talvez alguma coisa, ou não que você fosse pedir, mas que a sua experiência política fosse ser aproveitada. Se não com ela, com um partido que está te convidando aí para você ser, por exemplo, candidato. Mas se você não quiser ser, a sigla deve te chamar, porque a sua experiência política, nós já fizemos campanha junto, eu sou testemunho da sua competência na percepção da necessidade e do gosto popular, o que ajudou muito na nossa campanha, nós vamos falar sobre isso, mas que ajudou muito. Então eu lamento profundamente que os líderes não sejam aproveitados. E eu vou encerrar esse lado seu e vou começar a falar daquilo que nós combinamos, da história política da nossa cidade. Eu vou começar com o Vitiello. Você se lembra do Vitiello na primeira administração do Maurici, que ele foi diretor do departamento de turismo. Eu conheci mais o Vitiello naquele momento, que eu ajudava a fazer o carnaval. E o Vitiello foi uma figura espetacular, humana, foi um cara até piedoso. A história dele, ele falou isso para mim uma vez, ele falou, sabe, Sérgio, às vezes eu andava com dinheiro no bolso, porque as pessoas me precisavam de alguma coisa, eu não podia fazer nada para eles na prefeitura, mas eu falava, tô 20 aqui, tô 30, e vamos tocar a vida, etc. e tal. E ele fez isso, e foi muito bem na educação. Ele tinha um professor lá, um senhor de idade na educação, que endireitou a educação da cidade naquela época, mas ele fez uma coisa muito importante, ele fez aquele buraco ali, ele abriu aquela rocha que faz a passagem do Santo Amaro para a Enseada. E com isso os carros não precisavam mais passar pela praia e o boom imobiliário começou a acontecer, que depois acabou na mão do Jaime. Você se lembra disso? Eu me lembro muito que eu ainda não estava praticamente participando da política, mas eu era funcionário da Sabesp e acompanhei todo esse boom boom de construções no Guarujá, justamente na época do Vitiello. Então, naquela época, eu trabalhava no setor de ligação de água, né, de ligação de água para a residência da Sabesp.
E foi num período que mais se trabalhou em ligações e ampliação de prédios, de construções na área da Enseada, nas Pitangueiras, no Astúrias. Foi quando cresceu, quando realmente desenvolveu a cidade. E o Vitello era uma pessoa maravilhosa, eu me dava muito bem, até hoje ainda me dou muito bem com a sua esposa, com seus filhos, né, com seus netos. Eu tenho uma amizade muito grande com eles e sempre foi uma pessoa que eu aprendi a admirar e a respeitar, até pela sua simplicidade, que o Vitello ele era simples. Eu me lembro de uma passagem, Sérgio, que eu trabalhava na Sabesp e era 5h30 da tarde, a gente largava às 5h30. Entrava às 7 da manhã e largava às 5h30 da tarde. E estourou um cano de água ali, hoje onde é a Câmara Municipal, na Quintino Bocaiúva. Arrebentou um cano d'água e justamente a minha equipe foi chamada para fazer essa emergência e eu saí. Sabe quando você quer ir embora para casa? E eu fui obrigado a ir fazer. E fui lá para a gente remendar, fazer o remendo dessa ligação. E o Vitello veio era uma temporada cheia de gente da cidade, e ele saiu da prefeitura e veio andando aonde a gente estava ali consertando o cano. E eu já, assim, na sacanagem, porque eu estava pé da vida, né? Peguei um balde d'água assim, quando ele vinha chegando, e tinha que secar o buraco, e eu peguei e joguei para cima dele o balde d'água, e ele ficou brabo na hora, mas depois ele me abraçou e a gente acabou brincando, e essa passagem, toda vez que a gente se encontrava, ele lembrava, você me deu um banho. E a gente conviveu muito, porque eu fazia também o festejo juninos, né? Me lembro. E a gente convivia muito. Então eu fiquei muito triste quando a gente perdeu. Tanto é que eu homenageei ele lá da Vila Zilda até a Vila Edna, chama-se, onde a antiga Avenida Brasil, chama-se Avenida Rafael Vitello, que foi eu que... Foi um projeto seu. Exatamente, um projeto meu. E a família ficou muito feliz com isso, porque a Vila Zilda foi implantada por ele. Foi, eu me lembro. Foi quando caiu o morro aqui na entrada. O Morro da Glória, e ele deu o nome de Vila Zilda, porque o governador era Laudo Natel. E era Zilda. E a esposa era Zilda Natel. E ele, para homenagear a esposa do governador Laudo Natel, ele então deu o nome de Vila Zilda. E está lá até hoje. Você sabe que tem uma passagem que eu vivi com ele, ele tinha uma lente de óculos muito grossa, né? E quando chegou num carnaval, não sei quem apareceu, com uma mão na tipóia, e com um dedo tudo cheio de sangue, mas era aquelas coisas de carnaval que era mentira, né? Então, falaram para ele assim, olha, fulano estragou a mão, tal, ele olhou assim, tal, porque ele não enxergava direito. E passou um tempão, e o cara passava lá na frente dele, o Vitello está doendo aqui, tal. Aí eu estava do lado dele, eu falei, o seu Vitello, ele machucou a mão, ele falou, não machucou nada. Isso é coisa de carnaval, esses tontos pensam que eu não sei. Deixa eles falarem isso, porque eu sei que é mentira, quer dizer, ele era uma pessoa boníssima, né? Era mesmo. Boníssima. Dele a gente vem cair no Jaime. O Jaime, caramba, que controvertido, né? Um cara profundamente que todo mundo considerava como elitista, um cara profundamente também compromissado, acho, com a Revolução de 64, porque tudo quanto era desfile que tinha, ele tinha um general, um ministro lá no palanque, né? Mas todo mundo fala que ele foi um grande administrador. Você pensa assim também? Olha, eu penso que ele foi um grande administrador, mas eu sempre coloco isso em algumas discussões, que administrar Guarujá, no período que o Jaime administrou, não era tão difícil como administrar Guarujá hoje. Guarujá hoje é um Guarujá de 300 mil habitantes. É verdade. Naquela época, Guarujá tinha 60 mil habitantes. É verdade. Então, era muito mais fácil de se administrar. Guarujá tinha 3 favelas. Certo? Na sequência, Guarujá passou a ter 50 favelas. Então, ele foi um dos que combatia as invasões, né? Tanto é que a minha ascendência para a política foi justamente no governo dele, quando ele começou a combater as favelas, e ali na Cachoeira, onde eu morava, criou-se a favela da Vila da Noite. Chama-se Vila da Noite, porque o pessoal invadiu o antigo lixão, que era ali na Vila da Noite,
e começaram a construir seus barracos. E o Jaime, com aquela austeridade dele, né, que tinha aquele sistema mesmo militarista, e veio e mandou derrubar tudo, tocou fogo nas madeiras, tudo. E as pessoas recompraram o seu material e construíram a Vila da Noite de noite. E aquilo se transformou numa coisa rápida. No dia seguinte, quando ele chegou para derrubar, já estava todo mundo morando. E aí ele não conseguiu derrubar mais. E aí ficou aquela favela ali, depois nós no governo do Jael eleito com o Maurici, nós conseguimos já fazer algumas melhorias, colocar água, colocar luz, toda aquela região da Cachoeira, né? Mas ele teve a sua parcela de bom administrador, né? Tanto é que ele conseguiu muitas verbas para o Guarujá, fundo perdido. Fundo perdido. Ele tinha o Maluf como governador, que era aliado com ele, que tinha grande interesse na cidade, porque tinha grandes áreas aqui na cidade de Guarujá, e ele precisava que Guarujá crescesse, como cresceu, né? Mas hoje, você vê, eu fiquei muitos anos sem falar com o Jaime. A gente tinha uma distância, né? Até porque eu fazia uma oposição forte contra ele. E aí eu cheguei a criticar naquela época o túnel. Hoje eu vejo, né, com esse tempo todo passado, que ele tinha uma visão muito grande com a cidade. Porque se nós não tivéssemos hoje o túnel, você imagine como estaria a chegada no Guarujá. Nossa, hoje já com o túnel, as dificuldades que a gente tem. Então ele já... Você vê a visão que ele tinha administrativa. Mesmo a abertura da Caiçara. A abertura da Caiçara e tantos outros desenvolvimentos que ele acabou fazendo, né? A reforma do calçadão, que depois, por birras políticas, o Maurici acabou não fazendo a manutenção que tinha que fazer, aquele projeto do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, né? Que trouxe para Guarujá e ficou muito bonito, mas não teve a manutenção, se desgastou aquela madeira toda e ficou o que ficou, né? Mas eu acho que ele foi um bom administrador, construiu boas escolas na cidade, que está aí até hoje, como 1º de Maio, construiu a rodoviária, construiu, tinha ali onde é a Cobal, né? Tinha a Cobal, que era um grande centro de alimentação para a população, e tantas outras obras que ele deixou. Inclusive, ele fez uma coisa muito interessante, foi na época do Cunha Bueno como secretário de Cultura, ou de turismo, não sei. Ele trouxe o Festival de Verão. Sim. E depois, por birra política, o Maurici não deu sequência. Mas tinha o Festival de Inverno em Campos do Jordão. E o pessoal de Campos do Jordão, que não foi bobo nem nada, acabaram continuando aquilo. Hoje, o evento lá em Campos do Jordão é um evento internacional. E nós ficamos sem. Mas aí o Festival de Verão, viu, Sérgio, também mudou, até porque as políticas a nível de estadual e os municípios se abriram, né? De 82 para frente, as coisas se modificaram. Então, o PMDB ganhou São Paulo, que vinha aquela batida do PPS, a Arena, né? Veio a Arena, depois o PPS, e o MDB que virou PMDB. Né? Então, isso aí foi uma política que foi mudando. Então, a cidade, como ela foi crescendo muito, então começou as exigências também. Então, o pessoal da Enseada já não queria mais o Festival de Verão, como também a Pitangueiras, onde foi feito os grandes shows, não atrapalhava mais. As pessoas. Você entendeu? O comércio sofria porque as pessoas vinham de outros lugares e invadiam a cidade, não tinham onde se acomodar, dormiam dentro dos estabelecimentos, faziam necessidade porque não tinha... Na praia, exatamente. Então, houve uma pressão da própria sociedade do Guarujá para que se diminuísse. Aí começamos, depois de seguida, aí não era mais o Festival de Verão, aí nós tivemos a Bandeirante fazendo aquele Verão Vivo. Verão Vivo, isso sim. Voltou o Verão Vivo depois, que já bom. Não era a mesma coisa do Festival de Verão, né? Que tinha os eventos, tinha esporte, tinha shows, tinha tudo, mas não tinha as grandes promoções que tinha com a Secretaria de Cultura do Estado. Bom, valeu. Então a administração dele foi uma administração interessante. Sim, tanto é que as obras ficaram marcadas até hoje. Aí chegou o Maurici Mariano, veio o Maurici Mariano, né? Você entrou na política com ele. Isso. Eu me lembro disso. Inclusive a gente estava em off conversando, ele me falou uma vez que ele precisou te convencer, você tinha uma espécie de um comércio ou qualquer coisa no gênero, ele foi lá na Cachoeira, disse que sentou num caixote e ficou
te enchendo, até que você concordou e você veio ser vereador. Sérgio, realmente foi isso. Eu já tinha ajudado o Maurici na campanha anterior, né? Quando ele perdeu para o Jaime, né? Porque o Jaime era do PMDB, era do também, MDB na época. MDB, é. Então o MDB tinha, antigamente, as pessoas que são mais jovens não sabem, antigamente tinha a sublegenda. Sublegenda. Então os partidos lançavam 2, 3 candidatos, o mais votado é o que entrava. Pegava o voto dos outros, do segundo e terceiro colocado. Foi o que aconteceu. Então, na época, tinha um adversário que era da Arena, né? Que disputava com o Jaime, com o Maurici, e, se eu não me engano, que foi contador, Mesquita, que foi a terceira chapa. Foi a terceira chapa, é. E os dois, a soma do Maurici, do Mesquita e do Jaime, ganhou dos candidatos da Arena, e o Jaime se tornou o prefeito de 76 a 82. 82, né? Foram 6 anos também. Nesse período eu já ajudei o Maurici. E aí eu não tinha condições financeiras naquela época para ser candidato. Tinha um pequeno comércio ali na Cachoeira que foi do meu pai, e depois a gente acabou ficando com ele, que meu pai veio a falecer. E a gente tocava a nossa vida lá. Tinha tudo que acontecia na Cachoeira, eu estava participando com a comunidade. Era quermesse que a gente fazia, era uma festa na escola. Agora, as pessoas que morriam, né? Hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma funerária municipal que as pessoas que não podem vão lá e têm o seu enterro digno de um ser humano. E naquela época, não. Naquela época, tinha uma funerária só no Guarujá, e quem morria que não tinha dinheiro era jogado como indigente, e era enterrado num caixão velho lá que tivesse lá e pronto. Não era nem de coisa, era um papelão que eles dobravam e enterravam as pessoas. E eu achava aquilo foi uma das minhas bandeiras na minha campanha, que eu tinha aquilo na minha cabeça, que o dia que eu ganhasse as eleições, eu ia fazer um trabalho em cima disso, como fiz. Até a funerária municipal consegui colocar junto com o Rui Gonzalez, que foi uma ideia minha. Eu já tinha estudos montados desde a minha primeira vez de vereador. O Maurici não quis montar. Nós queríamos que o Padre Domênico montasse no Santo Amaro. O Padre Domênico, com aquele jeitão dele, falou, não vamos montar num hospital, porque vai morrer gente aqui, vão dizer que nós estamos matando para enterrar na funerária do hospital. E acabou num coisa. E foi renovado. Veio até aquele moço que depois veio a falecer, o Gilmar, que era uma boa pessoa, modificou o sistema de trabalhar na cidade e começou a atender mais a população e acabou ficando. E nós só conseguimos implantar no governo do Rui. Né? E o Maurici, realmente, ele conseguiu me convencer, me ajudou bastante. Né? Eu falei, eu não tenho condições de ser candidato, vai que eu vou ajudar. E realmente ele me ajudou, a família dele me ajudou. E naquela ocasião eu fui o segundo mais votado. Foi uma surpresa para muita gente, porque a apuração foi lá no Tortuga Clube. Eu me lembro que as pessoas começavam a sair urna, teve urna que eu tive 80 votos, isso já em 82, uma urna, 80 votos. E aí as pessoas, quem é esse Nenque? Quem é esse Nenque? Ninguém sabia, e eu lá escondidinho, né? E naquela época só tinha o jornal A Tribuna, não tinha televisão, não tinha nada. E o repórter da Tribuna procurando, querendo saber quem era esse fenômeno, quem é esse fenômeno? E aí eu lá no cantinho, depois que acabou as eleições, de que eu estava eleito, aí é que eu me apresentei e fui mostrar. E foi com dificuldade, viu, Sérgio? Eu conto essa história, que na política, hoje, graças a Deus, eu vejo qualquer candidato hoje, tem 100 mil santinhos para jogar aí na rua, jogam para cima, fazem festa. Eu falo que a minha vida foi uma vida sofrida, eu me elegi numa ocasião difícil, não é? A gente fazia os nossos santinhos com carimbo, na cartolina, e cortava, a minha família toda, os meus amigos ajudando. E a gente ia para a feira, por exemplo, ia fazer uma propaganda na feira, eu colocava 3 pessoas entregando os papel na frente, e as pessoas, você sabe, uns pegam, levam, outros pegam, jogam fora. E as pessoas jogavam fora e o pessoal que vinha atrás vinha pegando. Para aproveitar. Porque era difícil. Era difícil, não tinha dinheiro mesmo para fazer. Né? A dificuldade que foi isso. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar incansavelmente pelaquela população
que me ajudou. E fez isso. E me ajudou mesmo, e eu fiz isso durante a minha vida e continuo fazendo, porque a minha família ainda mora ali naquela região da Cachoeira, e eu lutei para colocar água e luz naquelas favelas, eu junto com o Maurici na época, porque o Maurici vestiu junto comigo, como ele tinha um compromisso de que me colocou na política, ele também comprou esse compromisso de ajudar aquela população. Tanto é que a população ali daquela região sempre deu uma votação maciça para o Maurici. Você lembra disso? Então, a gente colocou água, a gente colocou luz, colocamos asfalto aqui naquele Morro do Engenho, terminamos de asfaltar aquela Vila Zilda inteira, depois veio o Valdir, deu seguimento, asfaltou a Vila Edna e fizemos a Santa Clara. Quer dizer, virou um dos os bairros hoje, ainda falta hoje muita coisa, porque cresceu mais. A gente chegava com a água aqui na ponteira do Mangue, eu estava até falando isso para o meu sobrinho que veio comigo aqui, o doutor Gilvan, que a gente colocava a luz e a água até um pedaço, e as pessoas faziam mais para baixo do mangue, e você tinha que colocar mais, e isso foi crescendo. Parou no Rio Santo Amaro. A divisa das favelas ali ficou no Rio Santo Amaro, que não tinha mais porque não tinha mais. Inclusive, ali na Santa Clara ainda conseguiram passar do rio para o outro lado. Né? Você vê como é que as coisas foram. E eu fiquei muito feliz de estar hoje, agradeço muito. No final, fiz oposição ao Maurici, tive situação junto com ele, e a gente teve uma convivência boa, graças a Deus. Faz falta hoje o Maurici, faz falta na política do Guarujá. Muita gente fala que ele era vingativo, mas se você analisar, tem outras pessoas mais vingativas do que ele que já tiveram no poder. Não é? Nenk, nós vamos dar um tempinho, porque eles estão reclamando que a gente tem que fazer um comercial, e a gente volta em seguida para dar sequência a isso. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira! Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti, 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando o seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com maridão do Nenk Simões, empresário, ex-vereador, ex-vice-prefeito. E nós estamos terminando de falar sobre o Maurici Mariano, sobre a falta que ele faz, e eu ia te fazer a pergunta. Você realmente consideraria, vendo o tempo dele, etc. e tal, o Maurici como um dos grandes líderes políticos que a cidade teve? Com certeza, Sérgio. Eu acho que o Maurici foi uma das lideranças mais forte, uma pessoa que lutava pela cidade, gostava do que fazia também, né? Fazia da cidade... Ele era um tipo de um político diferente do que a gente vê hoje, né? O Maurici,
ele era um tipo da pessoa que ele brigava com você, mas ele ia checar porque ele estava brigando com você. E se ele realmente tivesse errado, ele era capaz de vir, volta, chamar e falar assim, não, você estava certo e a gente precisa pegar um caminho melhor. E muitas das vezes a gente fez isso. Eu acho que Guarujá perdeu realmente uma grande liderança, que está se tentando se fazer alguma liderança e está meio difícil. Tá. Bom, depois veio o Valdir, né? Você acha que o Valdir teve, desde o começo, luz própria, etc. e tal, ou foi a mão do Mauricy que fez ele chegar ao poder? Porque depois ele fez umas outras incursões e ele acabou não conseguindo, mas foi um bom político, sei lá eu, mas foi a mão do Mauricy? Olha, teve a mão do Mauricy. Eu acho que naquela ocasião, por exemplo, quando o Valdir, até para o Valdir ser candidato, o Mauricy teve que decidir. No início, o Mauricy não queria o Valdir candidato. A história foi mais ou menos essa que eu acompanhei. Nós tínhamos um grupo de vereadores, essas coisas. Eu nunca comentei isso em televisão, vou comentar pela primeira vez. Na época, nós tínhamos 3 candidatos. Tinha o Sinópolis, tinha o Duíno querendo ser candidato, já naquela época, e tinha o Valdir querendo ser candidato no PMDB. Então, o que acontecia? E o Mauricy não queria nenhum dos 3. O candidato do Mauricy chamava-se Antônio de Souza Neto. Ah, era o Toninho de Souza. Era o candidato que o Mauricy queria. Só que aconteceu o seguinte, o Toninho não queria, o Mauricy queria insistir no Toninho, só que o Toninho não queria. Então chegou numa certa ocasião que nós nos reunimos. Eu, vereador, Renato Lancelotti, Gentil da Silva Nunes, Caride Pascoal Bernardino e Tico Barbato. Nós nos reunimos um dia e falamos, vamos daqui, vamos tirar o prefeito. Quem vai ser o próximo prefeito do PMDB? Nós todos éramos do PMDB. Aí Natanael de Oliveira, que também fazia parte do nosso grupo. Aí fizemos uma reunião e começamos a discutir nome. E fomos conversar com o Valdir, tivemos conversando com o finado Sinópolis e fomos conversar com o Mauricy. Olha, Mauricy, nós estivemos conversando, o grupo aqui acha que o melhor nome é o Valdir. Aí o Mauricy deu um pulo na cadeira lá, falando, não, vai ser o Toninho, o nosso candidato. Mas o Toninho não quer. Não, eu vou chamar o Toninho aqui. Aí chamou o Toninho veio lá, na reunião. Eu falei, eu não quero ser candidato. Tá vendo? Se o Toninho for candidato, nós todos vamos apoiar ele. Aí o Toninho não quis ser candidato. Nós fomos na casa do Valdir e falei, Valdir, você, a partir de hoje, você é o nosso candidato. E começamos a trabalhar firmemente. Em cima do nome dele. Em cima do nome dele. E ele era um nome fácil de levar naquela ocasião. Ele era o secretário da promoção social, o diretor naquela época. O irmão era secretário de saúde, Vanderlei. E nós começamos a trabalhar e fomos até a convenção. Aí o Sinópolis bateu o pé, porque o Sinópolis tinha uma pesquisa. O Mauricy falou, vamos fazer uma pesquisa. Quem tiver o melhor nome na pesquisa vai ser o candidato. Essa pesquisa foi feita e o melhor nome que apareceu era o Sinópolis. Só que o Mauricy, nós não queríamos o Sinópolis, o grupo não queria. É porque a gente achava que o Sinópolis era meio truncado, ele não queria. Não evoluir. E nós tínhamos, nesse grupo 3 da esquerda, que era meio com aquele esquema. O capitão era meio de direita, né? O capitão era meio direitona pesada. Então a gente não queria. E acabamos fazendo o Valdir candidato. Fomos até a convenção, brigamos, fizemos tudo e o Valdir se tornou candidato. E o Mauricy, então, a partir de que ele se tornou candidato, o Mauricy encampou a campanha. A vontade do grupo. E aí começou a ser a dificuldade, porque o Jaime já estava em campanha. O Jaime já tinha 43% nas pesquisas. Eu me lembro, saiu aquela onda. Ele fez até uma camiseta colocando o Jaime lá na crista da onda, o Valdir lá embaixo, com 2% lá. Ele 43%, o Valdir com 2%. É verdade. O Rui Gonzalez foi candidato a prefeito, já aparecia com 12%, 13%, o Valdir era o último. E era o candidato do Mauricy na época. E nós compramos essa ideia, começamos a trabalhar. Viramos esse jogo todo. Jogamos o Jaime para terceiro, o Rui acabou sendo o segundo colocado. E ganhamos as eleições. Daí em frente, ficava sempre aquele negócio, quem vai mandar é o Mauricy, E o Mauricy tinha alguns diretores que foram indicados por ele, mas não participava totalmente. Chegou a um certo ponto
que o Valdir acabou rachando com o Mauricy mesmo, que o Mauricy era meio difícil nessas coisas, mas eu ainda acho que a maior burrice dos dois, Sérgio. Foi os dois terem saído na mesma Exatamente. Se um fosse estadual, outro federal, os dois teriam sido. Ali foi aonde os dois acabaram, e o Mauricy acabou se recuperando, o Valdir não se recuperou mais, né? Mas foi quando os dois decidiram sair a deputado federal. Se um sai estadual e outro federal, ganhava os dois. Ganhava os dois. E os dois permaneciam na política, a história era outra. Mas teve um pessoal que assessorava o Tamburus, isso eu me lembro, porque o Nelson já estava na ativa, e que achou que eles deviam sair contra o Mauricy para matar o Mauricy e ganhar. Mas foi o erro, né? Eles conseguiram matar o Mauricy naquele momento, né? O Mauricy acabou perdendo. Mas se recuperou. Né? E depois ele veio e se recuperou. Deu a volta, com dificuldade, ganhou do Nelson naquela diferença pouquinha. Né? E se recuperou. O problema foi o Valdir que não conseguiu se recuperar mais, porque aí o Mauricy, aí sim, o Mauricy solapa, começou a solar ele. Aí acabou deixando ele. E ele cometeu a burrice de se afastar da cidade, ficou 20 e poucos anos fora, né? Voltou agora para ser candidato e acabou não dando certo. O povo perde a consciência. 20 e poucos anos, a gente que está nativa todo dia é difícil, imagine. 4, 5 anos você já está numa situação complicada. Já fica fora. Por isso que eu tenho não me afastado muito. Deixa eu fazer uma outra colocação para você. Já que você falou, e depois do Valdir veio o Rui, né? E eu tenho que confessar aqui, você foi vice dele, me lembro da campanha. O Rui foi o cara mais fácil de levar, marqueteiramente falando. Era um cara fácil de levar. Fácil. Você estava nesse comício, eu me lembro, nós estávamos na Vila Baiana e o Mauricy falava toda hora que o Rui não dava uma casa para a mãe dele e tal, não sei o quê. E ele sobe, eu não sei de onde é que ele tirava essas coisas, ele subiu com a mãe no palanque e ele falou, olha, o meu adversário está dizendo isso, então eu vou dizer a vocês. Eu não consegui até hoje dar uma casa para minha mãe porque minha mãe nunca me ensinou a roubar. Quando ele falou isso, o povo veio ao delírio. Né? Aí, quando ele foi considerado culpado daquela morte, daquela coisa toda que aconteceu, e depois foi provado que não, ele deu uma entrevista e nós combinamos que a mãe dele entraria depois da entrevista iniciada. Então foi naquela mesa de reunião da prefeitura, tal, os microfones de todas... E o Rui falando que ele era injustiçado e que aquela coisa toda, e que agora provou por A mais B, etc e tal. E aí entra a mãe dele, uma senhora de cabelo branco. Era uma figura fantástica, marqueteiramente falando, era espetacular, Dona Isabel. Aí ela entrou e ela abriu os braços e disse, meu filho... E ele levantou e abraçou a mãe, todo mundo deu uma engolida seca ali e tal. Na hora que ele sentou, ele tinha vencido ali, ele tinha saído por cima ali. Na hora que ele sentou na mesa, ele falou, por isso é que eu vou pegar esses promotores de juízes. E na hora que ele falou que ele ia acabar com a justiça, nós pusemos a mão na cabeça e falou, pronto, agora está feito o rolo para ele. E de fato o rolo foi aí. O rolo foi aí. Mas foi uma figura fácil de levar e deixou coisas, que nem você falou, que perduram até hoje. Exato. Porque ele criou as policlínicas, criou, por insistência sua, a funerária, né? E fez algumas coisas a nível de educação que permanecem até hoje. A educação foi, na minha opinião, foi o melhor período de educação, não desrespeitando os outros secretários anteriores. Que vieram, mas ele... Porque agora... A Márcia teve carta branca para fazer, foi competente com a sua equipe, tinha pessoas do lado dela que já falecido professor Carmen, tinha a Leia, tinha o Juarez e tantos outros que fizeram da educação do município um dos melhores períodos, realmente foi na época do Rui. É verdade, depois dele, só vejo agora, não é porque... nós estivemos com a Priscila, mas ela tem feito também um trabalho maravilhoso. Eu quero deixar registrado aqui que ela fez um trabalho e vem fazendo um trabalho espetacular, inclusive valorizando sobremaneira o professor e melhorando as escolas e tudo mais. Falando do Rui, Sérgio, eu acho o seguinte, né? Às vezes as pessoas me perguntam do Rui, eu falo que o Rui, ele só foi ruim para ele mesmo, né? Puxa, que bela definição. Ele foi ruim para ele mesmo, né? Porque ele acabou
Até hoje eu desafio, tenho falado isso, tenho conversado até com o meu sobrinho que é advogado, eu não entendo até hoje por que o Rui Gonzalez continua preso. Pois é. Certo? Eu fiquei muitos anos sem falar com o Rui. Depois que eu me afastei da administração dele, nós acabamos nos divergindo, né? Eu sempre falo que o Rui não me prometeu nada, nós pertencíamos a um grupo que acabou fechando com ele, para que ele se tornasse prefeito, por isso que eu me tornei vice-prefeito dele. Ele foi um cara que colocou a minha esposa como presidente do Fundo Social, foi diretora de cultura. Foi. Né? Eu ajudei o período que fiquei lá, aí as pessoas que começaram a se aproximar, você se lembra que era difícil, que colocavam essas minhocas na cabeça dele, de partir para cima da justiça, que foi o que acabou levando ele aonde ele está hoje. Como porque o crime que ele cometeu não é para estar preso até hoje. Não. Tá certo? Não é possível, que eu vejo tantas pessoas que matam, que roubam, né? Agora, a última vez que eu falei sobre isso, eu falei, o Joaquim morreu no ano passado, as pessoas que o mataram já estão soltas. Né? E o Rui continua preso. É incompreensível. Sim, entendeu? Agora, você sabe, e você citou aqui, uma das coisas que levou ele a tomar a sentença que ele tomou, sem direito de, muitas vezes, de se defender. Ele se envolveu com algumas pessoas que não devia. Agora, ele era uma pessoa boa, né? Tinha um vocabulário muito fácil. Né? Eu lembro o último comício nosso, nós ganhamos a eleição, né, sem dinheiro, com o poder do Maurici, com o poder do Valdir, que estava na prefeitura, apoiando o Maurici, tá certo? Que era o candidato na época, eles ainda estavam bem. E nós aqui na Praça 14 Bis, colocamos 30, quase 40 mil pessoas, e quando o Rui chegou para falar, o povo chorava na frente do palco porque queria mudança. É verdade, né? É verdade. E a gente via a emoção das pessoas e a vontade de mudança. Eu me lembro que aqui naquele comício aconteceu de tudo. Né? O palanque começou a cair, a nossa equipe de montagem de tudo ficou embaixo do palanque, segurando o palanque nas costas, até terminar o comício. É verdade isso. Você entendeu? Então, aquilo era comovente. E o Rui, ele foi leal com os companheiros dele. Muitos companheiros que não foram leal com ele. Né? Porque ele acabou, todo mundo que trabalhou na campanha, ajudou a todos. Né? Hoje tem Morrinho 3, Morrinho 4 na maioria, porque foi o Rui Gonzalez que teve coragem. Ele teve coragem como administrador. Ele falou assim, vão lá e façam. E o irmão dele, que ele criou a Secretaria de Habitação, o Sérgio, dava um papelzinho para as pessoas e cada um foi pegando os seus lotes. E estão lá até hoje, muitos venderam, já foram para outros lados. Tudo bem. Foi graças a ele mas evoluiu, que teve a coragem de fazer. Porque ficava lá, vai ter Morrinho 3, não vai ter? Vai ter, tem 2.000, não sei quantos lotes, e ninguém adiantava. E ele foi lá e falou, é para vocês aí lá, e está lá o povo até hoje. O Perequê é a mesma coisa. Foi, a nova Você Perequê. entendeu? Quer dizer, ele foi ruim para ele mesmo. É. Né? Eu tive, na vida a gente erra, todo mundo erra. Ele agora, há bem pouco tempo, quando ele veio aqui, numa dessas saídas que tem no Dia dos Pais, Dia das Mães e tal, que ele teve aqui, ele foi me procurar. E veio se desculpar comigo. E eu falei, Rui, você não tem nada que se desculpar comigo, você não errou comigo. Sim. Você errou com você mesmo, rapaz. É verdade. Eu hoje não posso dizer que eu tenho pena, porque a gente falar que tem pena das pessoas é ruim. Mas eu não entendo por que ele está passando por tudo isso. Ele já deveria estar aí, podia estar respondendo em liberdade. Em liberdade, mas está fora. É verdade, mas está lá. Porque não é fácil o que esse moço passou lá dentro. Mas tem uma coisa que diz, né? E eu falava isso para ele, né? Ele era meio que ateu, né, o Rui. O Rui. Ele tinha uma coisa que ele era meio que ateu, acreditava muito em macumba, esses negócios, ele tinha isso que ele tinha. Tinha os caras que ele levava para dentro do gabinete. Exatamente, chegou um período que tinha um guru que ele colocou dentro da sala dele, que só entrava na sala dele quando o guru liberasse. Né? Então tem até tudo isso, tem algumas histórias, inclusive, que na campanha ele foi fazer um despacho aqui no Caruara com um pai de santo, aí, e o cara mandou ele subir numa árvore, colocar uma cumbuca lá em cima, aí ele despencou lá de cima, ficou sem ar lá no chão, foi uma...
Dá para escrever um livro, né? sobre isso. Mas ele teve a sua parte positiva. Ele errou Com ele mesmo. Para ele mesmo. Uma pena, porque ele tinha um futuro muito grande. Tinha. Farid Mari, ainda continua sendo uma liderança ou teve um desgaste muito grande depois da última eleição, na sua opinião? Farid cometeu um grande erro, né? Ele era também uma pessoa para poder crescer politicamente, desenvolver, mas ele cometeu alguns erros. É sempre o que eu falo, né? São as más companhias, né? Eu acho que em política precisa ter palavra, né? Se eu chegar, Sérgio, olha, tu me ajuda, Sérgio, eu vou precisar de você lá na frente, nós vamos compor, eu não vou dizer para você o que eu vou precisar de você, mas eu vou precisar. E eu, quando acabar as eleições, se eu ganhar, eu tenho que chegar para você, Sérgio, nós temos esse projeto aqui, onde que dá para tu me ajudar? Isso, tá. Tá certo? Então, agora o que faltou justamente foi isso. Ele acabou, na ênfase, trouxe gente de fora, com projetos de mudanças, né, perseguições. Isso que foi que levou ele. E acabou perdendo. Perder as eleições, não desmerecendo a qualidade da Antonieta na sua primeira campanha, mas ela sozinha. O PMDB sozinho ganhou do Farid com 22 partidos. Maior coligação do Estado de São Paulo. Exatamente. Agora, por quê? A gente chegava para ele, falava, Farid, cuidado, você está mal aqui em tal lugar, você precisa fazer isso. Não. Ele falava para mim assim, gordinho, está tudo certo, gordinho. Está tudo tranquilo, gordinho. E eu, está tudo certo. No dia da eleição, me lembro até hoje, eu estava em frente ao Teatro Procópio Ferreira, ele, a esposa, e eu chamei do lado e falei, olha, corre porque aqui está dando Antonieta. Não, gordinho, está tranquilo. Tá bom. Eu continuei vendendo meu peixe, né? Claro. Candidato, continuei vendendo o meu. Ele está tranquilo, eu não estou. Deixa eu vender o meu. E ele deu no que deu. Aí veio para o segundo desgaste, perdeu de novo. Se perdeu para ela na primeira, sem ela ter o poder na mão, era muito mais difícil na segunda. Mas ele tinha na mão o poder, né? Tinha. Perdeu porque ele jogou também de porta fora por algumas pessoas que acabaram vindo dizer que era um coordenador de campanha. Eu me lembro disso. Você entendeu? Quer dizer, eu acho que política tem que se agir com seriedade. Eu acho que o poder, se Deus te deu o direito de você ter um poder na mão, você tem que tratar esse poder com muito respeito. Eu acho que o que é dos outros, a gente tem que respeitar muito mais do que o que é da gente. Sim. Se as pessoas te dão o direito de você administrar aquilo que é dela, você tem que ter a responsabilidade e fazer com que o dinheiro público seja tratado com seriedade. Eu entendo dessa forma. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas falam, você já tem 6 mandatos, vem todo dia aqui na Câmara, você discute, você faz... Mas é isso mesmo. Eu recebo de quem? Não é verdade? Eu tenho que prestar contas. Eu tenho que andar na rua de cabeça erguida. Eu não posso andar escondido. Eu acho que tem que ser dessa forma. E Nenck, o programa vai se estender um pouquinho mais, mas eu preciso te perguntar. Aí veio a Antonieta, fez a primeira vitória, que já por si só, porque ele tinha o poder, já foi significativa, mas depois ela veio com essa vitória na segunda campanha dos 106 mil votos. Eu confesso o seguinte, eu trouxe a Antonieta no meu, acho que, segundo programa, e eu conheço a Antonieta desde longa data. Deu aula na rede, aquela coisa toda, foi assessora política, depois ela foi vice do Nelson, ela foi candidata a deputada. Quando ela foi candidata a deputada, ela, na somatória total de votos, ela perdeu para o Maurici, mas dentro da cidade ela ganhou do Maurici. Então já se via ali uma liderança latente e que estava nascendo. Fora isso, ela tem uma militância de fidelidade, gente que é amiga dela, tal. E eu trouxe a Antonieta aqui, e quando ela falou dos projetos, das coisas que não estavam indo, mas que iriam e tal, eu senti nela uma convicção muito forte, né, no sentido de que ela acredita realmente nos sonhos que ela tem. E ela acabou se tornando uma líder política, uma liderança expressiva
na cidade. Eu não sei, nós não vamos discutir a administração da Antonieta, nem haveria tempo para isso. Mas pensando na Antonieta, você considera realmente uma liderança expressiva, Antonieta? Eu considero. O grande ponto da Antonieta é realmente ela acreditar naquilo que ela prega. Ela é uma pessoa que lutou muito, né? Passou por várias dificuldades também. Né? Eu até achei que quando ela foi vereadora, ela ia parar ali, né? Porque teve um determinado momento que a doença foi muito ruim. Ela teve uma ocasião assim, mas ela sempre acreditou. Você era companheiro dela como vereador nessa época? Foi. Ela sempre fez oposição. Naquele período eu era a situação e a gente teve muito confronto. Mas ela era combativa Mas ela sempre foi combativa e ela acredita naquilo que ela se propõe para fazer. Tanto é que a administração dela, a primeira, teve várias dificuldades e ela sempre acreditou, né, e conseguiu vir para a segunda e foi bem votada. E agora, da mesma forma, eu acho que o errar é uma coisa que todo mundo vai errar. Agora, ela é convicta daquilo que ela faz. Ela realmente é uma liderança e tem que ser respeitada. Eu acho que as militâncias que ela tem, até por ser mulher, primeira mulher prefeita do município. É verdade. Né? Então, ela conseguiu, mas ela ainda há uma área muito grande de rejeição, né? Mas ela vai... Ela precisa superar. Ela precisa superar, eu acho. E eu acho que com essas verbas que finalmente vieram, porque muitas foram prometidas, começaram, pararam, etc. e tal, e essas verbas agora vai dar um novo impulso na cidade. Olha, tomara, viu, Sérgio? Não é que eu acredito na Antonieta e não acredito no PT. Eu sempre fui um antipetista, você sabe disso. Sei. Eu não acredito no PT. Eu acho que a política do PT é uma política de jogar balão. Eles jogam as coisas, os programas e não dão seguimento. Os mesmos programas já estão rodando desde o primeiro governo do Lula. Desde a Dilma, então PAC 1, PAC 2, PAC 3, você entendeu? Então são coisas que vêm. Então, são tantas moradias populares, lança o programa. E os prefeitos fazem os seus projetos, levam para Brasília e ficam aguardando. Aí liberam uma primeira parcela para a compra do terreno. Aí não sai o restante para comprar o resto do terreno. Entendi. Você entendeu? Aí enfia os projetos na Caixa Econômica. Aí já não é mais a Caixa Econômica, já muda para uma outra companhia. E assim vai virando. Essas coisas é que eu não acredito. Você entendeu? É que nem na saúde. Eu acho que a saúde do Guarujá ou de todo o Brasil, ela poderia estar melhor. Se não se construísse tanto prédio. Para que tanto prédio? Se nós não temos médicos, se nós não temos enfermeiros. É verdade. Né? Então, para eles, para o PT, fala, nós construímos tantas UPAs. Para que tantas UPAs? Falta médico. Se falta médicos para atender. Então, pegasse o PAN da rodoviária, transformasse aquilo num pronto-socorro de primeiro mundo, investisse ali, investisse no nosso hospital, se ampliasse. Não é? Fazer uma coisa e você ter a base e ter aonde levar essas pessoas. Porque não adianta você ter um monte de UPA, ainda essa semana eu estava... culpa dela? Não é culpa dela. É o sistema. Não é? Eu estava falando com a médica, ela falando, nós estamos com um tuberculoso na UPA da Enseada há 20 dias lá dentro esperando vaga. E não é para isso. Não. A UPA é para receber, constatou, encaminhar para a internação. Só que nós não temos ponta. Você vê, tem dinheiro? Tem dinheiro, só que não anda. Os projetos ficam... O projeto não chega até nós. Não Chega. Você entendeu por quê? Porque eles querem ir fazendo por etapas para poder sempre eles estarem... Você está sempre dependendo do governo. E ela, você sabe... É o sistema do PT mesmo. E você sabe que a Antonieta, ela é apaixonada pelo PT. Está no PMDB, até porque o PMDB hoje é governo, né? Mas ela sempre foi uma pessoa, ela saiu do PT contra o coração dela. Antonieta sempre foi foi uma petista de fundação do PT. Mas nessa circunstância, ela é, como todos os prefeitos que acreditaram nessa jogada do PT, ela é mais uma vítima daquilo que acontece. Por isso que eu não critico ela. Eu critico o PT. Ela está isenta disso. Eu critico o PT, porque ele não faz chegar no momento certo os dinheiros e os recursos. Você entendeu? Então eles ficam segurando aqui, eles vão dando de contra-gota. Aquele lá, o projeto de moradia
lá do Parque da Montanha, por exemplo, na Vila Edna. Aquilo lá era para tirar as pessoas da prainha e da Conceiçãozinha. Há 15 anos quase atrás já estava rodando isso. Antes do PT. Então. Exato. Porque começou esse projeto no Fernando Henrique. Fernando Henrique. Que começou lá no Areão, nem me lembro o nome daquele projeto, já mudou 3 vezes de nome. Eu não sei o nome, também não me lembro o nome. Mas, que fizeram toda aquela urbanização, construíram aqueles predinhos lá, e aquilo era para continuar aqui na Marezinha, na Prainha, na Conceiçãozinha, que era para ampliação do porto, que é o que está acontecendo hoje. Você entendeu? Quer dizer, eu acho que ela erra algumas coisas, como todo mundo, se fosse eu que estivesse lá sentado, também poderia estar errando. Talvez. Agora, ela fugiu um pouco da meta dela, da filosofia dela, da Antonieta. Né? Não sei porquê, não sei até para poder estar liberando mais verba, algumas pessoas que vieram trabalhar aqui. Você citou o caso da Priscila, que tem trabalhado, tem procurado desenvolver a educação com bastante, né, com vontade, com coisas novas. Tem feito muita coisa. Erra como todo mundo erra. Né? Quem enxerga a educação, você enxerga de uma forma, eu enxergo de outro e assim por diante. Né? Mas eu acho, o que eu não concordo, Sérgio, na administração, comentei isso no outro dia no programa do Tuca, são as pessoas que estão vindo para a cidade. Não sei por que forma estão vindo. Ontem eu estava assistindo um programa da esposa do Ribamar. Sei. Aquele programa dela, estava entrevistando uma senhora que foi prefeita lá no Acre, hoje é nossa secretária de Planejamento. Sei. Então você tem o secretário de Saúde, que não é da cidade, que não é médico, e que é o secretário de Saúde. Não é? Então você tem o secretário de Segurança, e é um dos maiores problemas que nós temos na cidade hoje, que não conhece os problemas da cidade, não sabe onde estão os focos, né? Não tem uma interligação com o comando da polícia, e acaba a gente perdendo com isso, porque Guarujá precisa de uma coisa só, na minha opinião, eu venho vendo isso no longo da minha vida política. São 2 coisas que nós precisamos ter: limpeza na cidade e segurança. O resto a natureza já nos deu. Nós temos um orçamento de 1 milhão. Então nós precisamos olhar isso. Tá certo? Então, quando acontece alguma coisa de segurança, sai para o mundo inteiro. Você entendeu? Então, essas coisas é que eu acho que está pecando. Mas não, eu acho que ela, aí numa ascendência, eu ajudei ela agora nessa última eleição. Na primeira não, que eu estava na outra coligação, mas nessa ajudei no que eu pude. Fui da bancada dela, no finalzinho fui eu sozinho, fiquei segurando, batendo lá firme no Farid para julgar as contas dele. Entrei na justiça para forçar para julgar as contas dele. Né? Mas tudo bem, ela, não vou dizer, ela não te aproveitou, ela me convidou, eu não aceitei o convite que ela me fez, né? Porque eu entendia que o local que ela queria me colocar, eu ia ser uma pessoa que não ia desenvolver um trabalho que eu sou capaz de fazer. Então, quando eu não acho que eu não sou capaz, eu prefiro não ir. Perfeito. E ela continua a vida dela e eu continuo a minha. Estou muito bem, graças a Deus, e eu espero que ela vá com a sua administração até o final. E o que a gente espera realmente é isso. Que a cidade cresça, que ela acerte. Que ela acerte. E que o PT libere realmente essas verbas. Pois é, porque ela tem corrido, viu, Ney? Eu sei que tem. Ela veio aqui, ela falou para mim assim, ela falou, olha, nós não temos deputado e tal, mas eu não perco nada. Ela não tem, mas vai ter futuramente. Futuramente vai ter. Vai ter. Eu acho que sim. Você vai ter deputado. E ela falou assim, você sabe, Sérgio, se falam que tem um negócio lá, eu vou lá, levo o projeto. Isso é verdade. Eu levo o projeto. E ela luta em cima disso tudo. Ela é guerreira também nisso. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Ela é guerreira, ela vai à luta, ela corre mesmo atrás. É uma pena que as pessoas, muitas das vezes, vê a ênfase dela, lança uma coisa e ela vai talvez em cima e ela acredita. Ela tem sonhos demais, exatamente. Talvez. Mas isso aí é verdadeiro. E ela faz a gente sonhar com ela. É uma coisa espetacular isso. Nenk, eu gostaria de continuar esse papo, mas infelizmente a gente já estourou nosso tempo há um bom tempo. Né? Eu agradeço muito a sua presença aqui, realmente. Muito obrigado por ter vindo. Foi uma bela retrospectiva que nós fizemos. Você, como eu, acredita
nessa possibilidade da Antonieta. Todos nós acreditamos na possibilidade dela, como ela fala, fazer os melhores 4 anos que a cidade já teve. Todos nós queremos que isso aconteça e ela está lutando para isso. E eu deixo com você essa câmara aqui para você se despedir de todo mundo. Bom, Sérgio, eu gostaria muito de agradecer você, agradecer o pessoal da TV, né, por esse convite que você está me fazendo e sempre me colocar à disposição de você e todos aqueles que quiserem, tiverem vontade de estar conversando com a gente, de aprender um pouquinho, né? Eu não sou professor, você que é o professor, mas a gente, da história da cidade, eu conheço. Você. Né, e da PhD em Guarujá. Eu conheço bastante, graças a Deus. A vida me ensinou, eu tenho apenas um 2º grau, mas eu tenho uma faculdade que ninguém tem, que é a faculdade da vida, que me deu oportunidade. Deus me deu essa sabedoria e oportunidade de poder aprender com pessoas como você, que tive a oportunidade de conviver, tivemos divergência. Sim. E na política é isso, né? A inteligência está aí, na hora da gente poder harmonizar novamente. Então, muito obrigado, Sérgio. Parabéns para você mais uma vez pelo teu programa. Muito obrigado, eu que agradeço. E o nosso programa está chegando ao seu final. Não se esqueça que o nosso programa vai ao ar de terças e quintas, às 22 horas, aqui pelo 8 e pelo 22, né? E também em vários horários ao longo da nossa programação. Se você quiser, você pode ver esse programa no YouTube. Se você quiser revê-lo, você pode ver o programa no YouTube. Basta citar www.youtube.com/Estúdio 8. Deixa eu ver aqui que eu mudei esta semana e todo mundo pode estar pensando que é isso mesmo, Estúdio 8 TV. www.youtube.com/Estúdio 8 TV e você vai ver todos os nossos programas, as nossas entrevistas. A você que ficou conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado, que Deus nos acompanhe hoje e sempre, e aqui nessa TV a gente se vê. Um abraço e até logo. Muito bom.